Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação da transmissão do dia de hoje. São dois assuntos. O assunto principal, o tema principal do Guia para uma Vida Próspera e Feliz 39 é o salvação religiosa e a salvação relativa. O estudo do caso é relacionado a essa questão. O questionamento é: por que ainda não recebi a salvação? O que fazer nas vias práticas, né? O que falta fazer? O que estou praticando de forma errada? Então esses são os questionamentos, né? Bom, vamos ver. O questionamento principal, então, é: por que ainda não recebi a salvação? Só para explicar, a abordagem que vou fazer é sobre salvação religiosa, tá? Não salvação relativa. A salvação verdadeira não está no meio de um tiroteio, né? A salvação verdadeira não está no meio do tiroteio e não ser atingido pela bala, né? A salvação relativa é você estar no meio do tiroteio e ter uma proteção para não ser salvo. É natural, né, que se você tem a salvação verdadeira, você não ser conduzido, é isso. É um pouco complexo, né? Na verdade, eu nem sei se devia ter falado primeiro sobre salvação e depois estudado a caso, né? É porque quando comecei a responder vi a enorme dificuldade, porque tem mais duas perguntas relacionadas ao mesmo tema, sobre como ajudar uma pessoa da família, uma pessoa próxima, né? E uma outra pergunta que foi feita, no caso, pelo chat da semana passada, que é como se a salvação é transcender o karma, né? Esses dois temas eu vou fazer um vídeo e vou postar, né? Não vou fazer transmissão em tempo real. Que ia ser muito extenso, né? Na verdade ficou muito extenso. Então, Seichonoye é prática, né? É o livro do professor Toshiyuki Fujiwara, né? A prática é necessária, mas não é condição para a salvação, né? Então tem que ver isso. A prática é necessária, mas não é condição para a salvação. O que quer dizer isso? A prática somente é necessária para pessoas que estão apegadas, né, ao fenômeno, se debatem desejando resolver problemas. A prática religiosa é expediente para a salvação absoluta, que é a salvação religiosa. Expediente, já falamos isso nos vídeos anteriores, é o meio, o caminho que leva à salvação. E então não deve confundir o meio com o objetivo. A salvação não é atingir um objetivo físico, né? Tem que estar bem claro. Salvação não é como atingir um objetivo físico. Quando queremos atingir um objetivo físico, pensamos que existe uma distância, uma separação entre você e o objetivo. É o caso do relato do engenheiro elétrico, né, que pensava que precisava encurtar a distância entre ele e Deus para poder salvar a filha paralítica. Já contei essa história várias vezes. É fundamental entender isso, né? Salvação é como se fosse um caminho, mas não um caminho que separa, que tem uma distância entre você e o objetivo. Não é esse tipo de objetivo físico. O que é e para que serve a prática religiosa, né? Que é o meio de salvação.
Por que ainda não recebi a salvação? Né? Essa é uma das perguntas que fazem, é frequente. Para que faz a prática? Né? Porque tem um exemplo do professor Toshiyuki Fujiwara que é bem interessante, acho que fica bem fácil entender. Ele diz assim: para ensinar uma pessoa que está com os olhos cerrados e vive reclamando que está na escuridão, não há outra forma senão orientá-lo a abrir os olhos. Para isso precisamos dos expedientes de salvação. Né? O que é expediente no caso? Para ensinar uma pessoa que está com o olho cerrado e vive reclamando que está no escuro. Primeiro tem que fazer compreender que não está no escuro. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer perceber que se há escuridão é porque está com o olho fechado. Uma vez feito isso, você tem que abrir o olho. Né? Então, mostrar o modo de abrir o olho para ver que está na luz e não existe a escuridão. Então, esses são os 3 passos. Né? Do expediente de salvação é isso. A prática religiosa, né, ou expediente de salvação, tem por objetivo abrir os olhos. Não torna iluminado o que era escuro. Não torna iluminado o que era escuro. Se estivesse na escuridão, não adiantaria nada ensinar a abrir os olhos. Sim, vai abrir o olho e vai ver o que? Nada, o escuro. Né? Então não adianta ensinar. É para abrir o olho, e se abrir o olho vai estar iluminado, está no claro, por isso. A prática religiosa, então, não é salvação. Não torna iluminado o que era escuro. A prática religiosa é para abrir o olho da mente, né, os olhos da mente, e ver que já está iluminado, que já está salvo. Esse é o objetivo da prática. E que exatamente aquilo não é um objetivo físico que tem uma distância entre você e lá. Não tem que encurtar a distância, não tem distância. Não existe distância. É isso que o engenheiro elétrico entendeu. No dia que ele entendeu isso, a filha dele se curou, a filha paralítica. Ele chegou em casa, veio uma criança correndo e ele ficou assim, né? Mas eu conheço essa criança. Quando viu direito, era a filha dele que estava caminhando, que veio ao encontro dele. O expediente de salvação não é a verdade. Ela mostra a verdade, mas não é verdade. A luz brilha sempre, sem precisar fazer nada. A luz brilha, independente de você abrir o olho ou não, ela está brilhando. Por isso a prática religiosa, o expediente de salvação, não é condição obrigatória para a salvação, porque muitas pessoas que perguntam, não faço direito, acham que é obrigação, né? Uma condição obrigatória para a salvação. Não é condição obrigatória. O expediente de salvação é como o dedo que aponta o cume da montanha. Para quê? Para mostrar o cume da montanha para uma criança que não sabe nem o que é uma montanha. Então, para uma criança que não sabe o que é um cume da montanha, não adianta dizer, o cume é isso. Não adianta explicar que é o lugar mais alto da montanha. Você precisa apontar o dedo e mostrar o topo da montanha. O expediente de salvação, a prática religiosa, né, que é o apontar o dedo, é algo necessário no processo até que o olho da criança se fixe na montanha. Quando o olho da criança fixar na montanha, o dedo já não serve para nada. É exatamente isso, é só para mostrar que o homem é luz emanada de Deus, né, no caso do engenheiro elétrico. Por que as 3 práticas são fundamentais?
Quando fala em 3 práticas, são a meditação Shinsokan, leitura da Sutra e dedicação de amor ao próximo. As práticas servem para cumprir o objetivo da vida, na finalidade da vida, que foi do vídeo da semana passada, que é manifestar no mundo fenomênico o Filho de Deus perfeito, o Jisso, né? A semente, né? A semente tem todas as qualidades, os atributos, mas se não for plantado, não for cuidado, não desenvolver, não vai produzir fruto. Para manifestar aquilo que Deus criou, semente, né? Se não for plantado, ela ninguém sabe o que é aquela semente. Então tem que manifestar aquilo que Deus criou, que é o Jisso, né? Que é a imagem verdadeira das coisas que ele criou. Aquilo que ele criou, então, não é uma coisa física, né? Está na mente de Deus. Né? A mente de Deus seria o céu, o reino de Deus, né? E aquilo que Deus criou é o Jisso, a imagem verdadeira. Mas não tem formato, tamanho, não tem nada. A prática, então quando você fala em ver o Jisso, ver a imagem verdadeira, é ver Deus, né? Não vai ver um formato, uma pessoa, um objeto, nada disso. A prática, né, o professor Toshiyuki Fujiwara compara ao cheque. Né, a prática como um processo de descontar o cheque. Você tem um cheque na mão, cheque é aquilo que existe, no caso, né? Mas ela tem que transformar em dinheiro, em cédula de dinheiro. Então você tem que ir até o banco, se apresentar no caixa, se identificar e receber o dinheiro. Esse é o processo. Mas ela não fabrica o dinheiro, né? Não fabrica dinheiro que não existe, nem aumenta alguma coisa, nada. Ela vai expressa aquilo que existe. Se o cheque era de R$1.000, você vai receber R$1.000, é isso. As práticas não são feitas para transformar o bem em mal, né? Nem fabricar o que não existe. Então tem que guardar bem isso. Prática não foi feita para transformar o bem em mal, nem fabricar o que não existe. As práticas são expedientes de salvação. Ou seja, ela abre os olhos mentais para você ver que já está na luz, que não está na escuridão, que não precisa ser salvo, porque já está salvo. Né? É um pouco estranho, né? Mas no fundo você não precisa salvação, tá? Porque está salvo, para que vai precisar da salvação, né? As práticas da Seichonen não são para transformar em bem o que é mal, nem fabricar o que não existe. É um método para transformar em forma aquilo que já existe, que é o cheque. O que existe é aquilo que Deus criou, né? Jisso, a imagem verdadeira. Você não pode ficar apegado nas práticas, preso no método, na forma de praticar, porque as pessoas ficam questionando, estou fazendo certo? Não tem que ficar. Por quê, né? Ao ouvir que as práticas são importantes, muitas pessoas ficam presas a ela, à formalidade, fica preocupado na formalidade, se faz Shinsokan, está fazendo de forma certa. A forma certa é aquela forma cômoda de fazer Shinsokan, tá? Naturalmente você vai fazer na postura certa, porque é questão física, tá? Quando você faz um triângulo equilátero, né? Você faz a menos força possível, porque as duas forças, o peso equilibra e você, na verdade, você nem sente que o braço está aqui, quando forma um triângulo equilátero perfeito. É físico, tá? É isso.
Né? A pessoa fala aí, qual o jeito, o ângulo? O ângulo é aquilo que você vai sentir. Quando você fizer assim, você vai sentir que não está fazendo nenhuma força para deixar o braço na posição. É isso. Ao ouvir que as práticas são importantes, muitas pessoas ficam presas a elas, sofrendo por pensar que não sabe fazer direito ou não faz direito, ou não foi salvo, né, por causa que não está fazendo direito. Não é nada disso. Então, o questionamento, né, é por que ainda não recebi a salvação? A verdadeira salvação é a que você nem percebe que foi salvo, tá? Que você não precisa da salvação. Porque você já está salva, né? O mais correto é você não estar no meio do tiroteio, tá? Não tem mérito nenhum em você estar no meio do tiroteio e ser salvo. O grande mérito é não ir, né, lá no meio do tiroteio para receber a salvação. Então, a verdadeira salvação, quando a pessoa diz por que ainda não recebi a salvação, é porque não percebeu, tá? Está salvo. Pode ser contraditório, mas a verdadeira salvação é aquilo que você não percebe que foi salvo. Ou seja, você não precisa da salvação, porque você não vai entrar nessas enrascadas, nessa fria. A meditação Shinsokan é para contemplar Deus. Por quê? Porque contempla, porque Deus não tem forma, né? Não tem imagem, forma, é incolor, é invisível e preenche todo o espaço. Né? Se tivesse forma, tamanho, cor, enfim, tivesse que se transportar num dispositivo físico, né? Como nós, ser humano, o meu espírito, por exemplo, precisa desse corpo para se transportar, para se expressar. Deus não precisa de corpo, né? Então é invisível. Então, o que você precisa? Para contemplar tem que ter um método, uma forma, né? Então, meditação Shinsokan é para contemplar Deus. Por isso que é Shinsokan, né? Shinsokan, aqui está o kanji do Shinsokan. Shinsokan. Shin, na verdade, escreve Deus. É o kanji do Deus, tá? No fundo, se traduzir como diz só, né? A imagem verdadeira teria que traduzir Deus, pensar em Deus. Seria isso. Pensar em Deus, contemplar Deus. Essa seria a tradução do Shinsokan, né? Que, sei lá, né, tem mania de traduzir. Não sei por que ainda não traduziram Shinsokan, ainda bem, né? Imagina essa meditação para ver Deus, né? Seria meio estranho. Melhor deixar como Shinsokan. Shin é Deus, So é pensar, né? Pensar no sentido de sentir, tá? Kan é assim, visualizar, contemplar. Então é meditar para contemplar Deus. Para entrar no reino de Deus, então, né, para você entrar em contato com Deus, você tem que anular os desejos materiais. Se for praticado pelo eu, né, mesmo que você faça de forma correta, que faça canto evocativo bonito, postura correta, né, quando você faz com eu, quer dizer quando você tem um objetivo pessoal, tá, material, você não faz Shinsokan. Eu já falei no e-book, faz o Doença Sokan, Dinheiro Sokan, o professor Toshiyuki Fujiwara diz, a pessoa faz Byosokan, né? Byoki quer dizer doença, tá? Então faz Doença Sokan, né? Quando pede a cura de doença. Não é para pedir cura, não. É para ver que já está salvo. Então não precisa da salvação.
O que mesmo acontece com a segunda prática, né, que é a leitura de sutra. Se for feito visando algum objetivo e interesse humano, deixa de ser prática sagrada. Né? Eu vou ler para curar o fulano. Né? Eu vou ler com esse objetivo. Né? E deixa de ser prática. Não é para fazer visando obter a proteção espiritual ou sei lá. As pessoas têm muito disso. Né? Eu preciso fazer prática da leitura para ter proteção espiritual, né? Tem a pessoa da família que está perdida aí, está me atrapalhando, né? Isso é falta de respeito, né? Prática da Seichanoye basicamente é prática da gratidão, tá? Na verdade tudo é prática da gratidão. É prática de gratidão ao ente querido, não é prática para curar ninguém, é prática para agradecer a ente, a pessoa. Senão passa a ser cura Sokan. O que mais devo fazer? Né? O que estou fazendo de forma errada é a pergunta. O que tem que fazer? Tem que fazer a seguinte reflexão. Se lá no fundo existe algum pensamento interesseiro ou não, mesmo que faça com todo empenho, se não for feito com a mente pura, surge a inquietação, preocupação com eficácia e resultado. Se você faz com mente pura, você não tem essa inquietação. Será que estou fazendo certo? Porque acha que tem que ter algum mérito, né, para receber a graça. Não é isso. E aí deixa de ser prática prazerosa, né? Passa a ser uma mortificação, uma cobrança, uma penitência, né? Eu tenho que sofrer, né? Pagar o pecado, né? Assim como as pessoas dizem. A prática da Seichanoye, Dr. Masaru Taniguchi, a prática da Seichanoye é entrega a Deus, entrega total a Deus, norteado pela gratidão. O fundamento de toda a prática, aliás, todo Seichanoye é gratidão, tá? Não tem outra coisa. Prega, né? A Seichanoye prega a existência de Deus único, o bem absoluto e a inexistência do mal e da imperfeição. Prega a inexistência do Deus único, o bem absoluto, a inexistência do mal e da imperfeição. Prega Deus único, perfeito, onipotente, onisciente. Tem poder absoluto. Você tem que só agradecer a esse poder absoluto de Deus. Se o objetivo da prática for resolução de problema, deixa de ser prática da Seichanoye. Se a prática religiosa passar a ser esforço ou método para acabar com os problemas, torna-se uma tentativa de acabar com o que existe. Né? Deixa de ser prática da Seichanoye. O fenômeno não existe. Né? Então, quando você tenta enfrentar o fenômeno, você está reconhecendo, como se tivesse, isso aqui está na minha frente, tem que dar um jeito disso desaparecer. E isso não é prática. É complicado, né? Porque eu digo isso porque eu fiz isso, né? Eu fazia a prática para tentar resolver problema, né? Para desaparecer o problema. A gente tem sempre isso, né? Tem uma esperança que alguma coisa aconteça, um milagre aconteça na tua vida e o problema vire vapor, né? Não é assim que funciona. O objetivo do expediente de salvação, que é o dedo, é mostrar que o fenômeno não existe e não fazer aparecer o que não existe. Isto é, não precisa ser salvo, ele mostra que não precisa ser salvo. Né? Ou seja, naturalmente você vai ser conduzido a não ir naquele local.
Você não tem que ir no meio do tiroteio para ser salvo. Você não precisa ir no meio do tiroteio para ser salvo. A verdadeira salvação é você não ir, né, onde vai acontecer o tiroteio. A prática da entrega total a Deus da gratidão, é o agradecer ao fato de já estar salvo, ou seja, de não precisar ir ao tiroteio. Aí a pessoa vai perguntar, né, como é que eu vou saber? Você não precisa saber. Para que eu quero saber se eu vou estar no meio do tiroteio ou não? Tem que só dizer obrigado, estou feliz aqui onde eu estou seguro. Só isso. Não sei se... acho que isso é muito mais fácil, né? Dizer, olha, obrigado Deus, né? Estou aqui, estou bem, estou dentro da minha casa, estou confortável, estou feliz, né? Obrigado. É melhor do que ser salvo, né? Ir na rua e no meio da bagunça e sei lá, né? É claro que, né, quando você tem esse tipo de entendimento, se por acaso você, né, cair no meio de um tiroteio, você vai ser salvo, tá? Vai aparecer um esconderijo, alguma coisa. Tem até um relato no livro do Dr. Masaru Taniguchi de um adepto, morava fora do Japão, na Coreia, algum lugar, Manchúria, e ele comprou a casa, o bairro todo foi atingido por bala de canhão, e a casa dele não foi atingida, né? Foi a única casa do bairro, do quarteirão, que não foi atingido. Uma bala não pegou, né? Aí o Dr. Masaru Taniguchi comenta, né? Você teve muita proteção, né? O certo era você não nem ter comprado a casa no lugar, mas já que comprou, né, teve a proteção e a salvação da casa não ser atingida. Por que não consigo curar doença se faço todas as práticas da Seichonoye? Ou curar doença ou resolver problema, não importa. Uma vez estava fazendo uma palestra e uma pessoa chegou e perguntou, né, para o reitor, né, eu faço todas as práticas, né, todos os dias, levanto, faço Shinsokan, faço leitura de sutra, leio as revelações, não sei o que, faço oração do dia, mas eu não consigo curar a doença, né? Por que não consigo curar a doença se faço as práticas da Seichonoye? Não adianta fazer prática, né? Só. No caso dessa pessoa, né, não sei porquê, mas fazia todas as práticas, menos a mais importante, né, que é a reconciliação. Não adianta fazer prática, né? A oração de perdão não reconcilia com ninguém, tá? Quando você faz a oração de perdão, você vai se arrepender daquilo que fez e vai reconciliar. Quando você faz prática da gratidão, você vai se arrepender. Quando você faz prática da purificação, não é porque você preencheu o papel e queimou que vai desaparecer teu karma negativo. É porque você vai vir um arrependimento, entendimento. Escuta as pessoas, né, que dão relato de cura após a prática da purificação. A pessoa se arrependeu, entendeu, né? Por isso que curou. Não foi o fogo que queimou o karma, tá? Não é a forma, é isso. Não fica preocupado com a forma. O professor Toshiyuki Fujiwara, nesse livro, também diz, a senhora, sobre uma pessoa que perguntou sobre isso, né, que mais devo fazer, o que estou praticando de forma errada.
A senhora pensa que a força de Deus muda de acordo com a sua habilidade ou inabilidade de praticar o Shinsokan? Né? Porque a pessoa perguntou, né? Eu faço o Shinsokan, por que não curo, né? Que não acontece a cura? E aí ele perguntou, a força de Deus muda se você, de acordo com a tua habilidade de fazer o Shinsokan? Diante da senhora, né, que ficou meio sem resposta, né, com uma pergunta, ele respondeu, né, que o amor de Deus é incondicional e imparcial. Deus não é uma pessoa que fica olhando, né, essa pessoa está fazendo o Shinsokan direito, né, eu vou atender. Deus não é alguém cuja ação muda de acordo com a habilidade ou inabilidade no modo de fazer Shinsokan, fazer oração, fazer a prática, enfim, não importa qual prática. Não existe o bem feito ou mal feito, o hábil ou inábil. Basta acreditarmos na proteção da orientação de Deus e no fato de estarmos sendo vivificados por Ele. Reconheça e agradeça por isso. O que mais devo fazer? Não tenho que fazer nada. O que estou praticando de forma errada? Não está fazendo nada errado. Faz com fé, faz com coração, faz com amor, faz com gratidão. É a única coisa que precisa, sem interesse. Bom, as perguntas eram, né, porque ainda não recebi a salvação, o que falta fazer nas minhas práticas, o que estou praticando de forma errada. Então, a resposta foi dada em termos de salvação religiosa, tá? A salvação relativa é encontrar uma forma de resolver um problema. Isso aí, tá, se a pessoa está morrendo de fome, né, tem que dar comida, óbvio, isso é uma salvação. Mas o fato de receber um prato de comida não resolve o problema da pessoa. É isso que tem que entender. A salvação da Seitiana é aquela em que a pessoa não vai ter que passar fome. Pode parecer teórico, né? Mas essa é a verdadeira salvação. Se eu ficasse falando de dicas para solucionar isso, dica para isso, faz isso ou faz aquilo, eu tenho certeza que teria muito mais Ibope, né? Hoje não é mais Ibope, né? Seria like, inscrito no canal, né? etc, etc, né? Você bota um título assim espalhafatoso, né? Como não sei o que, né? Dicas para curar em 5 dias, né? Você ia ter um monte de audiência, né? Mas isso não resolve o problema. Os títulos, né? Se você botar um título espalhafatoso, né, aumenta a audiência, tá? Eu sei isso porque eu fiz uma vez um teste com... Tinha uma pessoa que era minha assessora de imprensa, né, de mídia. E ela sempre dizia, né, Leandro, você tem que botar uns temas assim, né, quando escrever ou publicar. Falei, mas ó, isso é mentira, né? Colocar tipo atitude faz altitude e não dizer como é que muda de altitude. No meu conceito é enganação, né? Mas com toda certeza vai ter muito mais audiência, né? E aí uma vez eu fiz teste, né? Quanto ia ter de audiência, né? De aumento. Realmente foi fantástico. Eu escrevi um texto tipo assim, meio fajuto, enganoso, né? Como ser rico. Eu não lembro mais do título. Foi ela que sugeriu, falou, vamos fazer um teste, né? No mesmo texto você só muda o título, né? Como ser rico, ou era qualquer coisa desse tipo.
eu sei que foi fantástico, né? Deu quase 100 mil leituras em questão de 1 ou 2 dias. Mas é um título enganoso, né? No fundo, né? Não dizia grande coisa, né? Se eu soubesse como ficar rico, eu não ia ensinar, né? Não sou tão bonzinho assim, né? Mesma coisa em relação